Eu fiz essa pausa. Para vir aqui falar com vocês sobre um assunto extremamente importante que eu tenho notado nas perguntas que vocês deixam para mim e nos inboxes que eu recebo. Gente, uma das funções, como eu sempre bato nessa tecla aqui, a principal função do profissional de secretariado é absorver tarefas administrativas e tudo aquilo que atrapalha o gestor a focar nos negócios da empresa, né? No core business da empresa. Então digam aqui para mim uma coisa, por mais que a companhia aérea ou o cartão de crédito do seu chefe peça para falar com eles, vocês acham que quem vai falar com essas pessoas, com esses serviços? É o seu chefe? Não é, gente, é a secretária, é o secretário. E isso é parte da nossa função, ponto. E aí eu vou falar principalmente com quem está começando agora no secretariado. Gente, isso é parte da nossa função. Dizer que o chefe não está, mesmo ele estando, dispensar pessoas com quem ele não quer falar, isso é absolutamente natural. Vocês não podem achar que estão mentindo. Saiam desse lugar de ingenuidade. Não existe secretariado sem assumir esse papel, sem ter esse jogo de cintura, tá? É fundamental que vocês construam essa fortaleza, essa confiança de que você não está mentindo, você está fazendo o seu trabalho, dizendo o que o seu chefe quer. E aí eu vou contar para vocês um caso que eu costumo fazer no meu Close Friends, mas eu hoje vou fazer aqui aberto para vocês entenderem que isso é um jogo que tanto os clientes, quanto as pessoas que procuram o seu chefe, quanto o seu chefe estão jogando. E você vai ter que ser ali o intermediador dessa situação. Então não se sintam mentindo, porque diz para uma pessoa que o seu chefe não está quando ele está atrás de você. Isso não é mentira, isso é fazer o seu trabalho. Quando alguém liga para vocês pedindo para falar para o seu gestor e o seu gestor diz que não está, você tem que fazer o que o seu gestor mandou e acabou. Não te cabe questionar isso, gente. Você não sabe se a pessoa que está ligando também está falando a verdade. Muitas vezes não está. Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Recentemente, me ligou uma pessoa insistindo muito para falar com o meu gestor. Essa pessoa falou que era amiga do meu chefe, disse que já tinha conversado com o meu chefe sobre um determinado assunto, disse que o meu chefe falou que ele podia ligar para a empresa para falar com ele. Enfim, o cara tentou driblar todos os filtros que eu tentei colocar ali para saber, de fato, se o assunto que ele queria tratar com o meu chefe tinha alguma legitimidade, né? Tinha uma validade. E aí, um dia, de inocente, falei assim, ele tá assim, vou passar a ligação pro meu chefe. E aí, eu passei. E aí, quando eu falei, olha, é fulano de tal, você já falou que eu tô? Eu falei assim, falei, ele disse que é seu amigo. E aí o meu chefe atendeu aquela ligação muito puto comigo e me chamou depois e falou assim, olha só, esse cara mora no mesmo prédio que eu, ele tá tentando forçar a barra para marcar uma reunião comigo, mas eu não quero falar com ele sobre esse assunto. Então não caia na lábia dele, ele disse que é meu amigo, mas ele não é meu amigo, ele apenas mora no mesmo prédio que eu e fica me cercando de maneira inconveniente para forçar uma barra para falar comigo sobre negócios. Então percebam, você não sabe com quem você está falando do outro lado, gente. Então para com essa bobeira de achar que você está mentindo ao dizer que o seu chefe não tá. Se ele pedir para você dizer que ele não tá, diga que ele não tá, não cabe a você questionar isso. Ponto. Outra história que eu vou contar para você, no próximo quadrinho. É comum a gente atender ligação de pessoas querendo falar com os nossos gestores naqueles momentos em que a gente sabe que o nosso gestor está conduzindo alguma outra atividade, ou está falando com alguém, ou enfim, está concentrado em algum trabalho que ele quer executar. A pessoa que liga, ela vai tentar de toda maneira fazer com que a gente passe a ligação para o gestor, né? Isso é assim, algo bem natural para quem já é mais experiente, mas de repente para quem está começando agora, talvez seja novidade. Então por isso eu me sinto assim, na obrigação de falar isso tudo para vocês. Vejam bem, a pessoa que está ligando, nem sempre ela vai ter os escrúpulos que a gente teria para ser sincera, né? Então já aconteceu comigo, por exemplo, de eu dizer assim, olha, o meu chefe ele não pode falar agora no momento. E o cara da linha fala assim para mim, mas eu tava com ele no celular agora, ele tava falando comigo. Aí eu passo a ligação pro meu chefe, e o meu chefe fala, mas eu não tava falando com ninguém, Rosângela. Não me passe essa ligação, por favor. Então, não sejam ingênuos de achar
que só o seu gestor está recusando atender alguém porque ele é malvado, porque ele não quer, porque, enfim, está pedindo que você minta. Você não sabe as intenções e os propósitos da pessoa que está do outro lado da linha. Você não sabe se aquela pessoa está tentando burlar um crivo, se ela está tentando, de repente, conseguir alguma coisa que já tinha sido negada antes. Saiam desse lugar de ingenuidade. Se você deve lealdade a alguém, essa lealdade você deve ao seu gestor que paga o seu salário. É com ele que você tem que se preocupar. Saiam desse lugar de questionar o que seus chefes pedem, gente. Por favor, façam isso junto com ele para construir um pensamento crítico sobre alguma situação, mas nunca contra o seu gestor. Eu não costumo citar obras de ficção como referência aqui, mas nesse caso cabe muito bem o exemplo da Donna Paulsen, aquela que eu tenho colocado aí de vez em quando nos stories, né? Ela é uma personagem, ela é a secretária de um escritório de advocacia, ela é secretária de um dos sócios. Ela tem uma postura de lealdade com o escritório o tempo inteiro, ao ponto de, num determinado momento lá da trama, ela perde o emprego para manter a lealdade ao seu gestor. Gente, guardadas as proporções, né? Ninguém está dizendo para você arriscar o seu emprego. Porém, se você deve lealdade a alguém, esse alguém é o seu gestor que paga o seu salário. E para finalizar, se você está trabalhando numa equipe ou com um gestor que você acredita que não seja digno da sua lealdade, talvez você precise rever a sua permanência nesse lugar. Talvez você precise começar a traçar estratégias para procurar emprego e, de repente, sair dali, porque esse trabalho não vai funcionar. Se você trabalha com alguém em quem você não acredita, alguém em quem você não apoia, alguém em quem você não confia, eu acredito, sinceramente, que você precisa sair desse lugar.